Olá, queridos, tudo bem? Eu sou a pastora Ana Cláudia Lemos, da Igreja Apostólica Comunhão em Cristo, que fica aqui em Santa Luzia, São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Eu sei que no nosso grupo tem pessoas de longe, distante, então seja aonde você estiver, que a palavra de Deus alcance você. Hoje eu queria falar com você sobre uma passagem que sempre ardeu muito em meu coração, que está em Gênesis 26, e conta a história de um rapaz, um homem que tinha uma promessa de Deus muito forte sobre a vida dele, e o pai dele se chamava Abraão. Você já ouviu falar? Abraão. Aquele que Deus tirou da sua terra e botou ele para caminhar e para conhecer esse Deus que se tornou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, como vocês já devem ter escutado. Mas o episódio que eu quero narrar para vocês é um acontecimento que se deu na vida desse filho da promessa, do filho de Abraão, que era chamado amigo de Deus. Ele estava passando por uma grande dificuldade, ele estava em Gerar. Era uma terra onde ele vivia e começou a ter fome, sem água, sem comida e muita dificuldade. E a palavra de Deus diz que Isaac, numa conversa com seu amigo Abimeleque, que também morava nessa terra, falou: olha, está muito difícil isso aqui, tem fome, tem sede, eu vou pegar a minha família e vou voltar para o Egito. Oh, meu Deus, receba essa palavra de Deus no teu espírito, querido. E foi quando Deus apareceu a Isaac. Porque, sabe, às vezes a gente passa tantas adversidades e uma coisa a gente se esquece: que Deus está conosco. As lutas, as adversidades, os falatórios, tudo vem em cima da gente, que a gente acaba se esquecendo de procurar Deus. Quem de nós não já resolveu alguma coisa ou passou por alguma dificuldade, procurou todo mundo menos Deus? Essa estava sendo a atitude de Isaac. Ele foi procurar Abimeleque, ele conversou com um amigo, mas ele não consultou a Deus, mas Deus foi até ele. E a palavra de Deus diz que Deus apareceu a Isaac e falou: olha, não faça isso, não voltes ao Egito, fica aí mesmo nessa terra seca, difícil, nessa dificuldade toda. Eu tenho uma promessa com seu pai que se remete a você, e aonde você estiver, eu estarei com você. Então essa palavra de Deus entrou no coração de Isaac, e era tudo o que ele precisava, ficar na palavra de Deus. E às vezes você pode estar passando pela mesma situação. É difícil, é impossível e as coisas se apertaram. O ser humano tem a tendência, sabe de quê? De desistir, de permanecer na inércia ou de recuar. Mas sabe, existe um sentimento chamado fé e confiança, um relacionamento que você tem de confiança em Deus, que faz você permanecer na palavra que Deus te falou. Então, querido, assim como Deus apareceu a Isaac e falou: não faça isso, não volte atrás, eu tenho uma promessa sobre a sua vida, você não vai morrer enquanto ela não se cumprir. A palavra de Deus diz que simplesmente Isaac obedeceu aquela palavra, porque Isaac queria fugir daquilo que era o difícil. É a sua tendência, é a minha tendência voltar atrás, procurar um caminho mais fácil, talvez atalhos, como ele estava querendo procurar. Mas em nome de Jesus, querido, receba essa palavra. Não saia daí, não saia dessa situação se Deus não falou para você sair. Em nome de Jesus, permaneça naquilo que Deus falou com você. A palavra de Deus diz que sabe como resultado o que aconteceu? Isaac obedeceu. Ele ficou naquela terra difícil, ele ficou naquela terra seca, e ele pegou aquilo que era mais precioso, era a semente que ele tinha. Imagina você pegar aquilo que é mais importante, jogar numa situação que você sabe que aos seus olhos não vai ter resultado. Foi isso que ele fez. A terra estava sequíssima, deserto, e ele semeou, ele jogou aquilo que era mais importante para ele, de valor que ele tinha, e jogou nas mãos de Deus. Numa terra seca, ele semeou. Olha que coisa impressionante. E a palavra de Deus diz que, porque ele obedeceu, lançou a semente,
naquele mesmo ano, ele colheu a 100 por 1. Ele plantou uma semente, ele colheu 100 frutos. Olha que maravilha! E a palavra de Deus diz que naquele mesmo ano, ele ficou riquíssimo. Resultado da obediência, resultado da fé. Deus estava chamando Isaac para andar com ele. O Deus do pai dele, o Deus de Abraão, o Deus que pega o nada e faz tudo, o Deus que multiplica a força daquele que não tem nenhum vigor. Você imagina o que é isso? Se a pessoa não tem nenhum vigor, como que Deus multiplica? Querido, é assim que Deus faz. Então a palavra que eu quero deixar no seu coração neste dia é: não fuja dos seus desafios, não fuja das suas guerras. Tem dificuldade, é impossível aos seus olhos, mas não impossível aos olhos de Deus. Deus, ele sempre cumpre as promessas na vida daqueles que ele ama, daqueles que ele dá uma palavra. Então, querido, não saia daí. Fique no difícil. A palavra de Deus fala que Jesus fala assim: o caminho estreito, a porta também estreita. Então, uma coisa você tem que ter em mente: Deus não vai deixar você passar por isso sozinho. Essa palavra está chegando até você exatamente para isso, para você saber que Deus está com você. E ele tem falado, do mesmo jeito que ele falou com Isaac, ele fala com você: não fuja. Eu tenho uma palavra que diz que os covardes, eles sempre voltam atrás, os medrosos têm medo da espada, os murmuradores morrem no deserto, mas os corajosos, eles alcançam a promessa. Então, olhe para a sua dificuldade como uma oportunidade de se amadurecer, de se fortalecer. E a vitória, querido, tem um gosto totalmente diferente quando você consegue ultrapassar uma dificuldade. Então não fuja. Se Deus não falou para você, se Deus falou para você permanecer, permaneça. Se Deus falou para você lutar, fique. Se é difícil, fique. Se Deus não falou para você sair desse casamento, dessa casa, dessa empresa, seja lá o que você esteja passando por uma dificuldade, se você não tem uma palavra, saia, então fique, querido. Fique, que o Senhor vai te ajudar. Receba essa palavra no teu espírito, seja fortalecido, e seja qual for a situação que você esteja passando, Deus é poderoso para cumprir a promessa dele na sua vida. Assim como ele apareceu a Isaac, hoje a minha oração é que ele apareça a você em forma desta palavra que está chegando, ou mesmo fale ao seu coração: eu estou contigo, fica, que nós vamos enfrentar junto. Sempre quando Deus envia uma pessoa para a guerra está ganha, querido, porque ele já foi na frente para lutar. Então receba essa palavra, é tudo assim, simples assim. Quando você anda na presença de Deus, quando você anda naquilo que Deus falou, não haverá impossíveis. Não haverá impossíveis para Deus em todas as suas promessas. Então permaneça firme e lembre-se, não fuja dos seus desafios. Fique, você colherá 100 por 1 e você vai ver que aquilo que Deus prometeu para você, ele vai cumprir, porque ele é Deus, ele não é homem, ele é Deus. Fica na paz, se cuida e receba essa palavra no seu coração. É simples assim. Andar com Deus é andar num relacionamento de confiança e fé. Fique com Deus, Deus te abençoe e Deus entre na sua casa, na sua vida, na sua família e no seu espírito para te dar força para você ir mais adiante. Ser fortalecido nessa palavra para dar mais um passo rumo à sua terra prometida, à sua vitória e aquilo que é o desejo do seu coração. Você não vai morrer, querido. Essa luta não vai te matar. Deus não deixa você ir além daquilo que você pode suportar. Receba essa palavra. Fiquem com Deus. Deus te abençoe. Se cuida. Tchau, tchau.